Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui para te cultuar, para te adorar, para ver o Senhor transformar a nossa vida, e a gente quer se colocar à tua disposição, Pai. Fica com a vida de cada irmão que está aqui, Senhor Deus, que veio para te adorar, para te servir, para engrandecer teu nome. Senhor, nós estamos aqui e nós queremos que a tua glória venha sobre a nossa vida. Nós nos preparamos hoje para isso, mas quem somos nós para estarmos preparados? Fala conosco, Pai, fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. De novo, do começo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Grande. O tom não. Grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queria convidar vocês para, nesse tempo que se chama hoje, nós abrimos as Escrituras aqui, no primeiro livro da Bíblia, no último capítulo desse livro, o capítulo de número 50, dos versos de número 16 a 20, nós vamos fazer a leitura. Por isso, mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Pode sentar ali, irmão. Senta ali. A Bíblia diz que a gente não deve se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Mas muitas e muitas vezes a gente está cercado pelo mal. E o mal parece que, de alguma forma, quer nos dominar. A gente está vivendo uma crise, uma situação em que as coisas estão contrárias àquilo que a gente espera, e de repente você está vivendo cercado pelo mal. Às vezes chega a noite e você diz assim: olha, não sei se vai amanhecer do jeito que as coisas estão, porque muita coisa difícil acontece. E constantemente nós estamos vivendo uma vida que parece que o mal, ele tenta dominar quem nós somos. E quando a gente lê a história de José, ele vai tendo esperança e ao mesmo tempo o mal o cerca o tempo inteiro. E eu queria hoje falar sobre o bem que vence o mal. A gente está falando sobre bondade e a gente está cercado por muitas coisas ruins o tempo inteiro. Desde que o universo existe, desde que o mundo existe, a gente tem o mal, que são circunstâncias ruins, e o mal com U também, que são coisas muito, muito, muito perversas. E como é que a gente pode ver essa transformação na nossa vida? Então, em primeiro lugar, o bem que vence o mal
vence pela transformação do seu próprio mundo, tá bom? Pela transformação do meu mundo. O mundo de José foi destruído. Ele foi cercado pela escuridão. Os afetos de José, o que ele esperava que fosse uma família, não era uma família. Então, ele viu o seu mundo destruído. Viveu isso. O mundo dos seus afetos, dos afetos de José, foram destruídos. A dignidade dele foi tirada. A primeira coisa que os irmãos de José fizeram com José, você está acompanhando, a gente está aí no livro de Gênesis, capítulo 50, versículos de 16 a 20. E a gente está falando sobre o bem que vence o mal. E esse bem que vence o mal, vence pela transformação do meu próprio mundo. José, os afetos dele foram, os irmãos dele o venderam. Então ele imaginava que os irmãos dele pudessem ter problemas, mas nunca imaginava, provavelmente, que ele chegasse a um estágio de pensar em matá-lo. Sabe? A dignidade dele foi tirada. O manto que ele usava, que era colorido, que o pai o deu, foi o primeiro que eles tiraram e eles o jogaram na escuridão, numa cisterna. No deserto, o termo cisterna é usado porque é até encontrar água. Então é muito profundo. Jogaram ele lá no fundo e deixaram ele na cisterna, né? Na escuridão da cisterna. E ele foi lançado na escuridão do rancor dos seus irmãos. Seus irmãos tinham rancor contra ele. E os seus irmãos eram assassinos. A Bíblia diz que eles chegaram ao ponto de dizimar uma família inteira para se vingar do que uma pessoa tinha feito com a sua irmã. Abusaram da sua irmã, então eles mataram toda uma cidade. 2 dos seus irmãos. Então eles eram assassinos. Quando eles começaram a discutir se iam matar José, era verdade. Eles já tinham matado muita gente. Ele foi lançado dentro do rancor dos seus irmãos. Como eu disse, uma família que tinha assassinato no meio dela. E ele foi jogado para a vida de adulto quando ele ainda era um adolescente quase. Um menino de 17 anos. E foi ser escravo no pior lugar que existia para isso acontecer, o Egito. Um lugar dificílimo, onde uma cultura que a escravidão era comum, e onde, dependendo de que tipo de escravidão você tivesse, você não ia durar muito. O futuro sumiu dos olhos de José. Eu estou só mostrando esse cenário para vocês, porque parece que o mal vai cercando José de uma tal forma, em instantes, que o mal parece que vai, ou seja, as circunstâncias contrárias e a crueldade parece que vão tomar conta. Ele não tinha mais um futuro previsível nos seus olhos. E a Bíblia diz que os seus irmãos viam o desespero com que ele implorava para que não fizessem isso. E foi com esse desespero que nunca saiu da memória dos seus irmãos. A agonia que José estava vivendo. O que José podia fazer? A Bíblia diz que a gente não deve se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Mas o que José podia fazer diante do ódio, do rancor que seus irmãos tinham, diante do desejo do ciúme, da inveja que eles tinham de José? Quando ele foi vendido, um homem chamado Potifar o comprou. E a Bíblia diz que o Senhor era com José. José optou pelo Senhor. E eu quero dizer para cada um de nós que se a gente achar que a gente é bonzinho, tem crente que está confiado, que vem para a igreja e todo mundo é bonzinho. Acho que você não devia acreditar nisso. O bom é o Senhor, que pode mudar a sua vida. Ninguém é bom senão o Senhor. E muita gente acha que está seguro porque conhece alguma coisa de Deus e está tudo certo. E muitas pessoas, elas infelizmente, vivendo a vida que elas estão escolhendo, elas estão vivendo ainda dominadas pelo mal. Que eles viveram na sua história familiar, que eles estão vivendo na sociedade, que está numa grande luta para definir o que é o bem e o que é o mal. Hoje a política está polarizada para dizer eu sou o bem e aquele cara é o mal. Eu presto, aquele não presta. É assim que a sociedade está se definindo. José escolheu ao Senhor ao invés do ódio.
Quando termina a história dele, ele diz, vocês não estão entendendo, eu não sou o Senhor. Não sou eu que vou determinar o futuro das pessoas. Ele escolheu ao Senhor ao invés do ódio. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. Mesmo escravo, o Senhor era com ele. E isso era tão visível que todas as pessoas, inclusive o seu senhor Potifar, sabia que o Senhor era com ele. Mas eu queria dizer uma coisa que é verdade bíblica. José era com o Senhor também. Porque muita gente quer que o Senhor seja com ele, mas o Senhor só é com alguém que é com ele também. Se eu estou com Deus, se eu vivo para Deus, o Senhor se revela na minha vida. Agora, se eu vivo por minha conta própria, fazendo o que eu quero, buscando meu socorro onde eu quero, então eu escolhi que eu vou ser o Senhor da minha vida. O Senhor era com ele e José era com o Senhor. Tudo o que ele fazia prosperava. São textos bíblicos. Tudo o que ele fazia prosperava. Como que é isso aí? Qual que era o segredo? Mas se o Senhor for com você, tudo que você fizer vai prosperar. É que muitas vezes a gente vai jogando no... Olha, eu vou tentar ali, vou tentar aqui. A Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava. Meus irmãos, olha, ele, em vez de escolher o mal, ele escolheu o bem. Mesmo na circunstância que ele está. Tudo que punha na mão dele prosperava. Colocou, vamos pôr na mão de José, porque se ele fizer, vai prosperar. Quem trabalhava com José era abençoado. Quem contratava José era abençoado. Porque José vivia um milagre. E as pessoas sabiam que Deus estava com ele. E isso é um milagre. Então, o que pode mudar a nossa história? Não adianta a gente tentar transformar o evangelho numa coisa, sabe, sublime. Eu vou tentar amar os meus inimigos e tal, mas sem Deus na minha vida. Só com uma filosofia de vida. Ou o Senhor transformou a minha vida, ou isso é só uma filosofia de vida. Que eu nunca alcanço, que eu nunca vivencio. Por quê? Porque a minha vida, ela não é do Senhor, ou não está sendo do Senhor. Então, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor para que Deus, que é um milagre, ande comigo, e o milagre ande comigo. E aí, as trevas, na história de José, parece que sempre que as coisas estão, que ele está prosperando, o mal vem ao redor dele, e a esposa do seu senhor Potifar resolve dormir com ele, ou tentar dormir com ele, e o seduzir. José é um jovem, mas ele recusa, dizendo, olha, eu sou mordomo de tudo que o meu senhor colocou nas minhas mãos. Ele só me vetou você. Eu não posso fazer isso. E um dia ela o agarra e ele deixa o manto, mais uma vez perde o manto, né, a roupa dele. E ele fica de verdade numa situação, porque ela o acusa de ter tentado abusar dela e ele vai para a prisão. Então, veja bem, o nosso tema é o bem que vence o mal. Primeiro Deus transforma o seu mundo para vencer o mal. Depois o Senhor transforma o universo. Tá? Como? O Senhor conspira, o Senhor está agindo para transformar o universo, pela graça dele. A gente pensa que o que a gente é capaz de fazer não vai mudar o mundo. Ninguém, nenhum de nós, nenhum ser humano, imagina que, por mais idealista que ele seja, ele não imagina que ele vai mudar o mundo. Mas José é um homem diferente por uma coisa, ele acredita nos sonhos. Tá? E sonhos são a maneira humana de alcançar um propósito maior. Quando um homem, médico, uma enfermeira, um cientista, estão à procura de uma cura para uma enfermidade, eles estão pensando, eles estão imaginando o que pode acontecer para que a cura do câncer, a cura de outras enfermidades aconteça, como aconteceu com a descoberta da penicilina, que foi o primeiro antibiótico que então fez com que a humanidade cessassem as mortes através de pestes que assolavam a história da humanidade em toda a Idade Média e em toda a sua existência. Então a gente olha para essa maneira de sonhar. Um homem e uma mulher estão sonhando com algo que é bom.
E elas falam assim, mas será que isso que eu estou sonhando, que é bom, pode mudar o mundo? Pois é, quando você sonha, você está almejando algo maior. E Deus é muito maior do que o seu sonho. Deus tem planos muito mais altos que os seus. E os sonhos, seus sonhos, quando você é uma pessoa que colocou a sua vida nas mãos de Deus, como a gente veio falando na primeira parte da nossa meditação, quando você colocou a sua vida nas mãos de Deus, os seus sonhos podem colocar você nas mãos de Deus e dizer, olha, você está planejando isso, mas eu tenho um plano maior para você. É muito maior do que você imagina. E aí José está preso e de repente ele fica o responsável da prisão. E ele um dia observa que o padeiro e o copeiro estão com um semblante triste, porque cada um deles teve um sonho com a sua interpretação. E José vai perguntar para eles, o que está acontecendo com vocês? O semblante de vocês está triste. José tinha tanto problema, gente. Sabe que ele precisava se importar com as pessoas? José não apagou as pessoas da história dele. E a gente, hoje em dia, a gente está cancelando. É isso que a sociedade está dizendo. Ó, fez um mal para mim, eu cancelo. Mas essa não é a mensagem de Jesus. Não é isso que Jesus quer de nós. Então, José podia dizer, ô Deus, eu já tenho muito problema. O cara está com a cara feia, triste, problema dele. Mas José não apagou as pessoas da vida dele. Mesmo depois de ter passado por traições. Ele se importava. Ele queria saber o que estava acontecendo. E ele ouviu os sonhos dos dois homens e disse, sonhos vêm de Deus. E Deus interpreta os sonhos. Deus tem um plano. Existe um termo muito comum em meio dos evangélicos, que é os sonhos de Deus. Tem uma diferença entre a palavra sonho para o ser humano e para Deus. Sonho é algo que a gente almeja, algo que a gente imagina. Deus, nesse sentido, não sonha. Deus planeja. Por quê? Porque Ele pode, porque Ele é e porque Ele tem. Então Deus planeja. O termo mais certo para Deus são os planos de Deus. Mas para nós são sonhos. E Ele diz, os sonhos dos homens são interpretados por Deus, vêm de Deus. E ele acreditava, ainda na prisão, que Deus transforma o mal pelo bem. Quando ele terminou de interpretar os sonhos, diz, lembrem-se de mim. Quando você for liberto, lembrem-se de mim. Como é que Deus transforma o mal em bem? Quando você se entrega a Deus. Entrega o que está acontecendo na sua história a Deus de verdade. Você diz, olha Deus, a minha vida é tua. Eu quero que ela seja tua. Não uma parte, não o que está dando errado, não a minha falência, mas a minha vida é tua. Mesmo nas tempestades. Quando você se torna um cristão que sabe estar com Deus nas tempestades, você se torna um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus. Tá? Essa é a diferença de quem está empolgado em ouvir uma mensagem cristã e ir a um show gospel, aí a uma coisa assim, e um cristão de verdade. Ele está com Cristo mesmo nas tempestades. E é isso que José nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Seu caráter precisa pertencer ao Senhor. Eu tenho pregado o evangelho semanalmente para dezenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas, ao longo da minha história. O mesmo sentimento se mantém após décadas. Eu não sou digno dessa posição. Eu não posso estar fazendo isso. E eu só estou aqui pela graça de Deus. E se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Não é recurso humano, não é poder humano, não é nada disso. É a graça de Deus. Porque eu não sou digno disso. Mas é a graça de Deus que faz isso. E ela muda o nosso caráter. E nos chama a amar as pessoas a despeito da vida. A vida vai ser muito dura conosco. Eu tenho um filho que está com 12 anos e desde os 10 ele está discutindo o que é amizade conosco em casa. E é difícil explicar para alguém o que é amizade hoje em dia, não é verdade, gente? Porque as amizades estão ficando coisas difíceis de ser encontradas, porque elas estão misturadas com as crenças das pessoas, com a rejeição que ela tem a determinados temas. Então, os cristãos ainda são pessoas que comportam a contrariedade de opiniões, de escolhas,
e depositam tudo na graça de Deus, nós somos chamados a amar as pessoas a despeito da vida que nós vivemos. De sermos traídos, enganados, de passarmos por todas as dificuldades. Nós somos chamados a amar as pessoas. E José é um exemplo disso. Quando os irmãos dele vêm, e esse texto é o desfecho, eles dizem o seguinte: morreu a última mãozinha que segurava o fio da vingança. José não fez o mal para nós porque nosso pai estava vivo. Agora o nosso pai morreu. E agora, vingança egípcia não é brincadeira. Tem pirâmide, tem embalsamamento, tem muita coisa cruel. Vamos nos apresentar diante dele e falar que nós ouvimos uma mensagem além túmulo. Que nosso pai nos deixou: olha, perdoa os servos. Põe o nome de Deus no meio dessa conversa do perdão, porque nós somos os servos do Deus de teu pai, né? Vamos pôr Deus no meio da conversa para ver se José não nos trata conforme toda a maldade que nós fizemos. Que agora eles veem. De que maneira o bem vence o mal? Eu recuso o caminho do ódio, da vingança, e reconheço que Deus é o juiz que vai julgar a minha causa. No mundo, gente, há muitos direitos. Você acha que é o seu direito, que é o dever do outro? Essa é a grande discussão da sociedade. Mas eu e você precisamos crer que Deus é um justo juiz. E que se houver uma vingança, essa vingança, diz a Bíblia, que pertence ao Senhor. Ele vai se vingar. O crente não deseja o mal, ele não torce pelo mal, e a Bíblia diz que ele não faz isso porque Deus pode olhar e resolver retribuir o mal e para você também. Eu só vou mudar o universo quando eu estiver aberto para o recomeço. Gente, é muito difícil se abrir para um novo começo, porque a gente trabalha na vida para não ter que começar de novo. Mas isso é uma tolice, porque a vida é um começar de novo todo dia. Acaba o dia e você começa um outro dia. Então o que nós mais precisamos é de um novo começo. E o José está com a sua vida, depois de mais de uma década, destruída num cárcere. Mas quando o Criador do universo resolve mudar o mundo através de você, nada pode impedir isso. Então ele vai interpretar o sonho de Faraó, que vão vir 7 anos de extrema fartura e depois 7 anos de extrema pobreza, que vem por causa de uma mudança climática poderosa que vai destruir as colheitas deles. Isso vai acontecer na região inteira. E ele vai ser usado para salvar milhares de pessoas da morte através da fome. Ele diz: nós vamos pegar os 7 anos de fartura e vamos recolher em grandes armazéns, e esses armazéns depois no futuro vão vender a comida quando vier o tempo da miséria. Então os egípcios tinham comida, ninguém mais na terra de Canaã tinha comida, porque Deus usou José para interpretar o sonho e para mudar o universo daquele tempo. E Deus tem feito isso, meus irmãos, você que está me ouvindo na internet, que está acompanhando isso, Deus tem usado pessoas durante a história da humanidade para mudar o mundo. Quando Jesus morreu por nós, ele mudou a história do universo. Tornou-se o nosso Redentor eterno. Deus vai mudar tudo quando alguém se coloca nas mãos dele. E eu queria te dizer uma coisa que eu fiquei pensando hoje de manhã. Deus tem uma conspiração contra o mal. E ele quer pessoas que conspirem com ele, contra o mal. Ele não aceita o mal. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus tem uma conspiração contra o mal. Quando Jesus morreu a nossa morte e foi ao Hades, ou foi, os demônios, as trevas foram expostas, sabe? Elas que riram da morte de Jesus agora Jesus tripudiou, venceu-os. Nós não vencemos o mal com o mal. Nós vencemos o mal com o bem. Nós estamos falando de bondade todas as manhãs. Já esse ano todo, já finalizamos o primeiro semestre. É impossível
que nós consigamos, vivamos com Deus sem que essa bondade nos contamine, nos contagie. Para que a gente haja com generosidade com as pessoas. Para que a gente haja conforme Deus agiu no nosso caráter. Deus está à procura de homens e mulheres para cumprir esse propósito de dizimar o mal. Enquanto isso, eu quero concluir dizendo o seguinte: daqui a alguns meses nós vamos ter um pleito para eleger pessoas que vão ocupar cargos públicos, os prefeitos e assim por diante. E é muito triste quando aqueles que se chamam os cristãos se colocam ao lado de pessoas para odiar outras, definindo que um partido é divino e o outro não é divino. Isso é um erro contra o qual eu me declaro contrário. A Igreja de Jesus não é a política. Os crentes podem estar na política sim, podem agir, devem agir. O cidadão tem que assumir seu papel, mas o seu papel não é demonizar pessoas e divinizar outras. É amar o mundo e ir contra o mal. Esse é o nosso propósito. E é isso que Deus quer fazer. Gente, quando eu encerro essa palavra dessa manhã, eu quero dizer para vocês que como qualquer qualquer ser humano, numa grande cidade ou numa pequena cidade, o mal está ao nosso redor constantemente. As adversidades estão contra nós constantemente. Mas é nesse momento que o Senhor espera que surja uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém que se entregue a Ele e viva uma vida que glorifique o nome dEle. Essa é a minha palavra para nós, nesse momento. Que a bênção de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe você aí onde você ouviu essa mensagem. Que o Senhor seja conosco. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, quando nós ouvimos essa palavra do bem que vence o mal, nós olhamos, Senhor Deus, para nós e reconhecemos que o mal tem vencido muitas vezes. Que nós acolhemos a amargura, o rancor, nós acolhemos, Senhor Deus, a maldade dentro de nós, Pai. Estamos fazendo tantas coisas que te desagradam, Senhor. Mas nesse momento nós queremos pedir, Senhor Deus, que a tua bondade, que a tua generosidade, que o bem que és tu, Senhor, habite em nós. Para que o mundo seja mudado, para que a nossa vida seja mudada, para que o Senhor seja tudo em nós. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e o poder transformador do Espírito Santo faça com que o bem que está em vocês vença o mal todos os dias da vida de vocês, para que o nome de Deus seja glorificado hoje e para todos sempre. Amém. Vamos cantar juntos essa canção? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus.
nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Vamos para o nosso cafezinho, para a nossa conversa. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.